eu passei por uma fase muito complicada, que foi ter que enfrentar a dependência química. E trouxe uma depressão terrível. As crises de ansiedade existiam, mas nunca foram tão intensas como eu experimentei dessa última vez. Então eu era uma pessoa que já tinha perdido a esperança de viver. Porque, assim, a ansiedade, ela me consumia de uma maneira que eu não fazia mais nada, literalmente. Eu não conseguia dormir, ficava uma semana sem conseguir me alimentar. Aquele Rony que sempre era carinhoso com a família, que sempre estava presente, que conversava com todo mundo, ele também desapareceu. Amigos, muitos se afastaram. Eu fui diagnosticado com um transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de ansiedade generalizado, síndrome do pânico e depressão. O psiquiatra que me atendia, ele não quis atender mais, porque literalmente me abandonou. Depois que passou esse período, aí mesmo foi uma depressão pior ainda. Em seguida, eu acabei te conhecendo, né, conhecendo a sua metodologia. Para ser bem sincero, eu estava tão mal que eu mesmo já não acreditava que existia uma solução. Eu estava vendo que o tratamento que eu estava fazendo já não era tão eficaz assim. Os danos colaterais de toda a medicação estava fazendo muito mal. E foi aí que a gente conversando, fazendo algumas atividades, desenvolvendo alguns dos trabalhos, eu pude perceber que sim, existia, né, e existe, claro. Não é algo que eu vou dizer que é fácil, você mesmo me disse isso, né, não é fácil, mas assim, depois que você dá o primeiro passo, começa a caminhar, a gente vê que é totalmente possível. É totalmente possível você reverter a história. Eu posso dizer que na primeira semana eu já comecei a me aderir ao programa e com mais vontade, com mais sede, vamos dizer assim. Eu lembro que na primeira semana eu já tive uma melhora significativa em relação às minhas crises de ansiedade. Então, assim, fazendo aquelas atividades que você me pedia, buscando, né, aquelas técnicas de respiração, buscando fazer isso diariamente, constantemente, foi algo que eu já vi que já tive um retorno, ainda que naquele momento eu era pequeno, mas que já estava ajudando. Então eu comecei a buscar cada vez mais conteúdo, buscar cada vez mais aderir a essa metodologia para que eu tivesse mais e mais próximo de chegar onde eu estou hoje. Quando eu comecei a perceber que os resultados eram reais, que os resultados já estavam fazendo diferença, foi quando eu percebi que as próprias pessoas que estavam ao meu redor, né, meus familiares, amigos mais próximos, eu comecei a perceber que eles já estavam me vendo de forma diferente e a perceber que eu já estava com uma conduta diferente em vários âmbitos, né? E foi assim, algo, como eu posso dizer, muito rápido, né? E muito progressivo, porque a cada dia que eu estava buscando mais, realizar mais eu tinha vontade de fazer. Eu passei a fazer coisas que eu tinha anos, talvez 3, 4 anos que eu já não fazia mais. Então você imagina a minha mãe chegar do trabalho e ver eu mexendo nos meus álbuns de moedas já colecionando. Eu saí de casa de manhã para correr, né, que era algo que eu fazia que já tinha 3, 4 anos que eu não fazia mais caminhada e não corria mais. Então, assim, foi um momento em que eu tive de todo mundo um feedback positivo, um feedback de superação mesmo. Porque, assim, eu era uma pessoa que os meus próprios familiares também, eu acho que já não acreditavam mais no potencial que eu tenho. Não acreditava mais, não por maldade, não porque não gostasse de mim. Porque eu estava entregue mesmo numa situação muito complicada. Era triste mesmo, porque, assim, eu ficava dentro de casa, a única coisa que eu pensava, e muitas vezes eu pensava, era em suicídio. Então, assim, eu tive tentativas de suicídio, eu tive lapsos de depressão tão intensos que eu acabava até me mutilando. Eu cortava todas as minhas pernas e braços. Se não fosse você, né, com essa mão amiga, me insistindo, talvez eu teria desistido já de imediato. O pensamento que eu tenho hoje é de que o programa ele funciona, de que esse método ele é eficaz, porque eu pude ter melhoras reais, melhoras no quadro clínico, eu retornando com o médico, algumas medicações já foram revistas, já foram retiradas. Então, assim, hoje eu tenho certeza de que cada dia que passa, né, eu estou seguindo um caminho novo e que eu tenho essas chances reais de uma vez por todas, sair aí desse buraco. Eu senti na pele o que é isso, tudo isso, e eu sei que hoje eu posso dizer que é totalmente possível, é totalmente incrível que essa pessoa pode ter uma transformação real. Basta que ela se permita, né? Basta que ela acredite, mesmo não tendo as forças naquele momento, que a superação acontece, né? A minha sensação hoje é de liberdade, de paz, de tranquilidade, de serenidade acima de tudo. Feliz com todos esses resultados que eu adquiri.